Olá! Hoje eu e a Bu, que está aqui, vamos partir da acusação de abuso sexual para falar sobre o perigo do cancelamento. Não o perigo para o cancelado, mas quem cancela também. E você verá no final desse vídeo imagens fortes, aterradoras e surpreendentes que podem mudar a sua vida. Eu tinha esse boneco do Woody Allen, um dos meus cineastas favoritos, né? O Woody Allen foi acusado pela ex-namorada de ter molestado sua filha de 7 anos em 92. O caso reacendeu o ano passado na onda do movimento Me Too, quando a menina, agora com 30 anos, voltou a falar sobre o abuso que teria sofrido. O caso foi investigado 2 vezes, com avaliações médicas, policiais, psicológicas, e em ambas foi considerado que não houve abuso. A Mia apresentou um vídeo com a criança relatando o ocorrido, só que o vídeo era todo cortado, dando a impressão que a criança tinha sido orientada a cada frase que dizia. Depois que a onda do cancelamento começou, Moses, o filho de Mia, então com 14 anos, contou que estava lá, que não houve nada, e que a fantasia foi plantada pela mãe na cabeça da filha. Vou ler alguns trechos do relato de Moses em que ele conta como era a vida na casa de Mia, o relacionamento dela com os filhos, isso antes do namoro com Woody Allen. Ela arrastava meus irmãos, cegos ou deficientes, porque ela adotava pessoas com deficiência, ela tinha muitos filhos adotados. Enfim, ela arrastava meus irmãos cegos ou deficientes pelas escadas para jogá-los num quarto. Ela trancou meu irmão Tadeu, paraplégico de poliomielite, em um galpão ao ar livre durante a noite, como punição por uma pequena transgressão. Quando Sun-Yi era jovem, Mia uma vez jogou uma grande peça de porcelana em sua cabeça. Anos depois, Mia bateu nela com um telefone. Minha irmã dizia que seu desejo era simplesmente ser deixada em paz. Para quem não está ligado, Sun-Yi é aquela que era filha adotiva da Mia Farrow, que acabou se casando com o Woody Allen. O Moses conta que ela só começou a ficar mais perto do Woody Allen, a conhecer, por insistência da Mia, que aconselhava o Woody Allen a sair com a filha. Enfim, queria que aproximar os dois. Aproximou até demais. Mesmo que o relacionamento com o Woody não fosse convencional, isso permitiu que Sun-Yi escapasse de Mia. Outros não tiveram a mesma sorte. Em uma tarde de 2000, depois de uma briga com Tan, a outra filha, Mia saiu de casa e Tan cometeu suicídio com overdose de pílula. Uma vez, a minha mãe encontrou uma fita métrica na minha cama e perguntou por que estava lá. Como eu não dei a resposta que ela queria, ela deu um tapa no meu rosto e me orientou a dizer aos meus irmãos que eu havia tirado a fita métrica. Enquanto eu chorava, ela explicava que iríamos ensaiar o que eu deveria dizer e tinha acontecido. Ela me fez ensaiar por pelo menos meia dúzia de vezes. Uma vez eu ganhei o jeans e achei que ficaria legal se eu cortasse algumas presilhas. Quando Mia viu o que eu tinha feito, me espancou repetidamente e me fazendo ficar nu no canto do quarto dela na frente dos meus irmãos mais velhos. Para todos nós, a vida sob o teto da minha mãe era impossível se você não fizesse exatamente o que lhe foi dito. Não importa quão questionável fosse a demanda. Gente, o objetivo aqui não é chegar a nenhuma conclusão, mas lançar uma pergunta. Se a história foi descartada por tanta gente após avaliações policiais, médicas, psicológicas, por que o cancelamento? No caso do Woody Allen, o cancelamento nem afetou muito. Ele é rico e continua fazendo filmes. Além disso, quem mais vai perder não vai ser ele, mas quem deixar de ver os seus filmes. Why, do you believe in God? Well, I believe that there's somebody out there who watches over us. Unfortunately, it's the government. I feel that life is divided up into the horrible and the miserable. Those are the 2 categories, you know. The horrible would be like, I don't know, terminal cases, you know, and blind people, and cripples. I don't know how they get through life. It's amazing to me, you know. And the miserable is everyone else. So when you go through life, you should be thankful that you're miserable, because you're very lucky. I run a profitable dress company. Boy, sometimes I wonder where my classmates are today. I'm president of the Pincus Plumbing Company. I sell taluses. I used to be a heroin addict. Now I'm a methadone addict. I'm into leather. And says, Doc, my brother's crazy. He thinks he's a chicken. And the doctor says, well, why don't you turn him in? And the guy says, I would, but I need the eggs. Well, I guess that's pretty much now how I feel about relationships. You know, they're totally irrational and crazy and absurd, but I guess we keep going through it because most of us need the eggs. Mas e quem não tem a vida resolvida como o Woody Allen? Vamos lembrar de um caso nos anos 90, escola base em São Paulo,
onde os donos da escola, mais alguns professores, foram acusados de fazer orgias sexuais com meninos de 4 e 5 anos. Para quem não sabe da história ou não se lembra direito, vamos passar aqui alguns trechinhos do que aconteceu. Acho que a mulher mexia com ele e ele via o homem mexer com a outra menina. Constatada, né, uma pequena fissura. O delegado de polícia, ele utilizou esse documento como se aquele fato estivesse absolutamente comprovado. Os médicos examinaram o menino e constataram, né, que ele possuía, né, problemas gastrointestinais, ele tinha muita dificuldade de evacuação. A dieta desse menino era rica em cálcio, o que endurecia as fezes. Além disso, ele ainda sentia muita coceira no ânus. Ficamos assustados com a maneira que o delegado estava fazendo, porque tomamos conhecimento de que a imprensa estava sendo convocada. Ele telefonava para o jornal. Uma prova, delegado, alguma prova forte que mantém essa prisão? Nós estamos falando de prova. O inquérito é a prova. Eu lembro que friamente era um absurdo que tanta gente tivesse participado, que era uma história estranha, fomentada por esse delegado. O nosso pessoal, ninguém nem foi checar, confiou, mergulhou de cabeça. Mesmo assim, foi para o ar. Foi para o ar. A lição para mim foi muito pesada, essa lição. Era o meu trunfo, prendê-los quando não esperassem. Foi uma armadilha, doutor, que a polícia armou? Só se tinha o lado da polícia e o sensacionalismo da imprensa. Mas embarcou nessa história e eu, como responsável pelo jornalismo naquela época, embarquei com ele em absoluta confiança. Estávamos errados. Você acha que foi um crime? Contra eles, não tenho a menor dúvida. E eu sou co-participante nisso. E, alguém deu uma notícia, eu não posso ficar sem dar essa notícia, uma notícia importante que vai mexer tanto assim com a população e que vai me trazer audiência e vai vender jornal. Esse espírito de manada é um outro aspecto que a gente não deve perder de vista. Aconteceu há 20 anos com a escola básica, acontece hoje com outros casos. O grande defeito foi, aí eu me coloco, foi não ter dúvidas suficientes. De não ficar dormindo, falar, nossa, amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Eu estou para perder a casa. Não, eu queria um pouco de paz, tem um pouco de paz. Mas fica a pergunta, né? O que leva a gente a embarcar tanto nessa onda? Animus puniendi, nosso desejo de punir. A gente adora uma punição. Isso é até normal, né? Alguém comete um crime bárbaro, a gente quer que puna e tem que ser punido mesmo. Mas a gente não pode deixar que esse furor pela punição guie o nosso julgamento. Aquele japonês, dono da escola, o que ele ia querer fazer abrindo uma escola? Tudo a gente monta para confirmar a nossa tese de que sim, houve o crime, seremos saciados no nosso desejo de punição. E aí eu me lembrei de uma cena sensacional do filme do Hitchcock, Janela Indiscreta. O casal, pela janela, supõe que teria havido um assassinato e começa a investigar. Quando chega o investigador e confirma para eles que não houve crime, o casal desaba. Dá uma olhada nisso. Jeff, you know, if someone came in here, they wouldn't believe what they'd see. What? You and me with long faces, plunged into despair because we find out a man didn't kill his wife. We're two of the most frightening ghouls I've ever known. You'd think we could be a little bit happy that the poor woman is alive and well. Whatever happened to that old saying, love thy neighbor? You know, I think I'll start reviving that tomorrow. Pois é. Agora, faltou ler o restinho da mensagem do Moses, que também é muito contundente. Aos atores que se declararam arrependidos de terem trabalhado com meu pai. Em vez de aceitar a histeria do Twitter, considere o que eu tenho a dizer. Afinal, eu estava lá, na casa e no quarto, e conheço muito melhor do que vocês, meu pai e minha mãe, e sei do que cada um é capaz. No começo do vídeo, eu disse para vocês que queria mostrar o perigo do cancelamento, não só do ponto de vista do cancelado, mas também de quem cancela. Os danos que podem haver para quem cancela. Lembra que eu disse que eu tinha um bonequinho do Woody Allen? Olha como o bonequinho estava quando cheguei em casa. Quem teria feito essa barbaridade? Olha a cara de culpa da Bu. Vejam, 1 ano depois, olha o estado em que ela ainda estava. Eu estava aqui no micro, digitando,
E aqui debaixo eu ouvi um rosnado dela. Quando eu olhei, a cara dela estava assustada. Dê uma olhada nisso. Que foi, Bu? Que foi, Bu? Você tá assustada? Que foi? É cu de alien? Se recupera ainda. Estou pagando psicólogos caríssimos para tentar recuperar a Bu desse estágio em que ela se encontrou. Era o que eu tinha para hoje. Lindeza. Até mais.